Olá, tudo bom? Estamos aqui em mais uma edição do Num Cafezinho e se acostumem, porque esse mês de fevereiro vamos ser nós três, que Renato está de férias, então Nosso nós... momento de beleza, né? Exatamente. Curtindo o Alasca. Aí a gente vai tentar suprir essa ausência aqui durante esse O que mês. Renata foi fazer no Alasca? Não sei. Ela buscar novas aventuras no frio, talvez, não sei. Enfim. Mas vamos lá, vamos conversar, falar. A gente tem tanto tema, tanta coisa. Que semanazinha complicada é essa, Voltou né? a A gente agenda cheia reclama com que tudo, muitas né? vezes Não o que tem falar, nada, mas né? dessa vez você teve. Vamos, Acabou o recesso, aí veio. veio tudo de uma vez. Veio eleição no Congresso Nacional, teve a morte cerebral de Marisa da Letícia. ex-primeira-dama, Marisa Letícia. Você teve nova operação da Polícia Federal aqui no estado. A Vortex. E você teve a nomeação do relator da Lava Jato. A Lava Jato Vamos Fachin. começar pela eleição, que é a mais simplesinha, né? Senado. Já tá uma carta Senado marcada, não né? precisa, que já estava, né? Eu Vamos falar, acho que ambos. vale a pena falar de salário? do Eunice Senado? Oliveira, uma indicação do Vale a PMDB, pena, assim, que é o maior fazer comando algumas, bancada, fazer algumas considerações. Primeiro, tanto Eunice no Senado, PMDB, quanto o Rodrigo como Maia. Rodrigo na Maia, Câmara. são indicados do Palácio. Então, Isso. foi uma São vitória cartas de Temer marcadas. Sim, nas duas Exatamente. casas. Exatamente. E os dois terminaram favorecendo o enfraquecimento do Centrão na Câmara, e no Senado também consolidou uma base que vai Isso. ser favorável para aprovar projetos, todas as reformas que Temer quer fazer e tudo mais. Também, coincidentemente ou não, os dois são citados por delatores da Lava Lava Jato Jato. e passam a integrar aí a linha sucessória da presidência, por enquanto, E que porque o Supremo- STF vai julgar. Exatamente. Foi adiado, né? Pedido de E vista agora para sem adiar prazo, né? sobre Sem isso. prazo É, pra- O uma nova STF sessão. voltou às suas atividades também agora depois do recesso, e no Calma. primeiro dia estava previsto sim. Sim, Estava prevista a votação da linha sucessória. exatamente. Que Temer não tem vice, se ele saiu do poder por alguma investigação, por alguma coisa, quem assume é o presidente da Câmara, Depois do Senado. e se ele sair também, presidente do Senado. E se ele E sair depois, também, presidente Supremo. do Supremo. Ou seja, tanto Eunício como o Rodrigo Maia, Que estão na linha que estão sucessória. na linha sucessória, eles Pode- podem se tornar réus. Isso. E existe esse E debate pode fazer com que Carmen Lúcia sobre o seja a impedimento. vice em qualquer sobre o situação. Exatamente. impedimento de uma pessoa réu estar nessa linha O que eu sucessória. achei interessante na Câmara foi a facilidade que Maia conseguiu se eleger, né? Mas tem uma outra E- coisa que eu observei na Câmara. Sabe o que foi engraçado? Apesar de ser uma carta marcada, porque a gente já sabia da eleição de Maia, todo mundo já contava com isso. Só que muitos candidatos de última hora quiseram demarcar território. Teve enfraquecimento do Centrão? Teve. Mas também teve uma demonstração de insatisfação por parte de alguns com o governo, de querer fazer algo diferente do que está hoje, né? Porque está sendo meio trator, né? Os projetos que estão indo estão sendo aprovados em discussão, e isso é uma reclamação de muitos parlamentares. Uhum. Agora, o que eu achei interessante nessa... Diz, né? Não pode dizer, Isso. por favor. Não, o que eu achei interessante foi Pernambuco fora da mesa, né? Sim, Mais fora da uma mesa. vez, né? Apesar de De- toda a articulação, de bastidor. João Fernando Coutinho era o candidato do PSB Fala, oficial, não, olhando para a Aquela Câmara. ali. Não, obrigado. João Fernando Coutinho era o candidato oficial do PSB e, de repente, Mas que começou perdeu, né? mais Com a do que candidatura avulsa de um recém-chegado ao PSB, não é Fez que é... toda uma Não, articulação recém-chegado à aí. Câmara, não? Não, e é o PSB também. Ele não É, era, por ele isso era isso. de solidariedade, então ele chegou, então é recém-chegado ao PSB. A bancada fica, O tá, inclusive, JHC. JHC de Alagoas. E a bancada, inclusive, ameaça puni-lo, né? Por isso, pela candidatura. Agora, assim, é disputa no voto, né? Eleição, é coisa interna, né? Mas ficou um clima de mágoa nessa história. A bancada pernambucana está completamente enrachada, né? Sim. Por causa disso, né? Ele Porque fez começa toda uma com- articulação aí para poder, inclusive, interferir, dizem, Na eleição escolha da da liderança da Uhum. bancada do PSB, Bancada né? do PSB. A Que foi votada confusão na começou segunda-feira. aí. É porque já estava. Me disseram que conversando com um bocado de gente, Tadeu já estava com 19 votos. Tadeu Alencar, deputado que Isso. queria ser líder do PSB. Contextualizou. Não Que é? é o líder, que era o líder em exercício, né? Vice-líder e líder em exercício com a saída de... Contextualizou duas. Mas a verdade é essa: ele tinha 19 votos e por isso ele não manteve a candidatura. Não é? Mas houve uma articulação. Em 12 horas o Palácio agiu. Dizem que tem o dedo. Dizem não, porque quando dizem é porque tem 99% de probabilidade que teve. De Fernando Bezerra Coelho, não é? E desculpa, gente, isso é porque tem um tonel aqui que deu uma. Toda vez ele faz isso pra... E eu sou gordo, aí fala uma coisa muito maior, né? O pulmão vai, né? Exatamente. Mas Fernando Bezerra Coelho fez um movimento aí, tudo, e terminou O filho também, elegendo. né?
Elege filho e o pai, Filho né? também, Pai, né? E o filho porque era o líder do PSB. E que é o ministro, né? É. O Planalto botou o dedinho aí também nesse... E aí o João Fernando Coutinho foi lá e votou contra Tadeu Alencar. Isso causou um mal-estar dentro da bancada. Dois, né? Não é? Da bancada da parte pernambucana e do partido como um todo, Isso, né? exatamente. E aí por isso que teve essa O PSB hoje se vê imerso numa disputa territorial, digamos assim. Geopolítica. Geopolítica, né? O pessoal de Pernambuco, com a de São Paulo. Com né? São Paulo. E aí vem o governador, o prefeito, tudo mais, Isso. o pessoal daqui. E o pessoal de São Paulo, ligado a Márcio França, que é governador de lá. Mas já deu por. Eu acho que a gente poderia entrar Não, no exatamente. E aí outro isso poder. vai dar o que falar para Isso. 2018. Pronto. Edson Fachin. Porque tudo tá por 2018 por trás, né? Isso. Não, Exatamente. agora vai em 2017. Fachin. Foi bom. Eu confesso que eu gostei. Foi bom, foi uma articulação que fizeram, né? Você vê, porque ali ia ser um sorteio eletrônico da Edson contextualização. Ministro do STF, que acabou recebendo a relatoria da Lava Jato, ele que era da primeira turma, migrou para a segunda, e logo no mesmo dia que ele migrou, já foi sorteado como relator. Para E- pegar a investigação da Lava Jato, que estava na mão de Teoriza Bastos, Ele- que morreu num que avião, morreu. num acidente de avião. no mês passado. Isso. Pronto. Aí eu pensei que você ia chegar até o início da Lava Jato, em É, março então. de 14. Tem um fato Tudo legal, o bem. fato dele Não, ser um mas cara assim, discreto, ser um cara mas com pouca acessibilidade. Foi toda uma articulação, foi bem conduzida pela Carmen Lúcia. Lúcia. Primeiro ela como se diz, homologou as delações, não é? E depois foi feita toda uma conversação para que Fachin fosse para a segunda turma, porque ele tinha, por ser novo no Supremo, tinha muito poucos processos com ele. E com isso, ele poderia ter maior possibilidade de ser o sorteado, como foi. Né? Então foi tudo Mais uma grande coincidência nessa história toda, porque ele ir para a segunda turma e ser o sorteado. Mas é porque já foi. Porque o É porque sorteio o sorteio eletrônico vai seria- pegando quem tem menos processos. Em tese é 20% para cada um. Já Só tem que uma aritmética aí. É, mais ou menos. Tem Então um já se grauzinho, sabe. para quem tem mais processos, ele diminui um pouquinho de nada a possibilidade. E quem tem Então já menos, foi mais aumenta ou um pouquinho. menos, já foi Caminhado, teleguiado, caminhado. né, aquilo ali, para ele assumir. Eu acho, Foi uma escolha, não foi um eu acho, sorteio, né? hein? No final das contas foi uma escolha. Não foi um sorteio. Foi um sorteio dentro de uma escolha, Isso. bem feita. Não é? Foi um sorteio articulado. Porque o sorteio é algoritmo, você vai, só é você entender um pouquinho dele que Fizeram você um faz. software Hein? para isso. Fizeram, foi. Não, Fizeram tem, exatamente. E o sorteio é acompanhado ao vivo, por isso que não pode não. Em 3 minutos ele faz esse sorteio e sai no site do Vale mencionar uma STF. coisa mais para o perfil dele, que ele é sempre colocado muito próximo aos movimentos sociais, uma coisa muito ligada também à garantia dos direitos humanos. Enfim, uma coisa E mais também direitos dizem, humanos. e dizem também que é incorruptível, né? Ele é um cara discreto, pouco Dizem acessível, essa como coisa. era a questão de... E como deve ser, também. é ministro Como do deve Supremo, ser. não é? O já ministro falou do aqui Supremo outras não deve vezes. estar para estar opinando a torta e a Sobre direita político sobre o tempo tudo, não. todo, né? Entendeu? E nem legislar também, como tem legislado. tem Agora acontecido. também isso aí, grande parcela, o culpado é o Congresso Nacional, não é? Que deixa esse vácuo, né? Exatamente. Vamos Tem uma- falar temos que falar da operação da Polícia Federal aqui, a o Vortex, né? desdobramento, né, da turbulência, que Exatamente. aconteceu no meio do ano passado, junho, julho, para agosto, investigar. para investigar, enfim, um esquema de corrupção que lavava dinheiro ligado à aquisição campanhas da políticas, aeronave, né, do ex-governador Que caiu. Eduardo Campos, e de outras campanhas de outros partidos também, mas com grande foco hoje no PSB. É, porque na verdade isso daí anda mais depressa do que, por exemplo, do Supremo, porque você está em outra etapa. É outra instância e que não justiça. corre com foro privilegiado. Né? Exatamente. E aí você consegue dar um pouco mais de celeridade a essas operações, desde a época da turbulência, que depois foi arquivado uma parte dela e tudo mais, disseram que ia ter outras fases. Então, ela foi arquivada, a organização criminosa, mas Isso. ela segue correndo com a lavagem de dinheiro. Exatamente. E no Supremo Exatamente. segue correndo, que é o inquérito 4005, os mesmos atores que, enfim... Que Diga o estão- conteúdo desse inquérito 4005. Eu De prefiro acordo com- não Ah, tá. me prolongar Não, muito tudo sobre bem, porque isso. você disse com tanta certeza esse número 4005 Não, que eu mas ele desejo. estudou a fundo aí. Não se preocupe não, que Estudou a fundo eu processo. prefiro guardar as informações que eu Isso, tenho. guarde. Vamos lá. Marisa Letícia, né? Morte cerebral, né? Confirmando. Essa operação foi cafezíssimo, assim, tipo,
Só foi o rápido, cheiro, né? Você, então fale, pronto. Não, eu destiro aqui. vou Não, puxar tudo aqui. bem, vamos falar. Não, é porque não teve muita informação. Foram 4 pessoas que foram levadas para Empresários. Na condução verdade, o lance é o coercitiva. seguinte, nessa operação, a Polícia Federal sentiu, durante as investigações, Uhum. que as empresas que elas estavam investigando, que repassavam dinheiro para as campanhas através Isso. de lavagem, elas estavam sendo utilizadas como um meio para chegar Isso. até. Então, dentro desse percurso dentro do daquela- dinheiro, pra eles dizer- identificaram outras empresas que faziam Isso. essa lavagem e iam... Não, essas empresas não eram só empresas de passagem, e contas de passagem, mas também contas de passagem. Também. Ou E seja, aí há eles, outras opa, empresas. tem mais contas aqui de quem é, aí foram lá ver as empresas de quem é. A verdade é que quando você pega é como se fosse um rolo de lã que você vai tirando e vai aparecendo Mas a coisa e rede você é muito grande. é muito grande para você fazer. E eu acho que ainda vai demorar muito tempo nessa investigação Eu conversei aqui no estado. quando eu falei com É. o procurador, o Ministério Público Federal que está à frente, né, o Paulo Henrique Dias, ele acredita que essa investigação se encerre ainda esse ano. Só que prazo não existe e, enfim. E até o tempo, a investigação é outro, né, que não é o mesmo do STF. Eu acho que vamos ter de seguir porque já são 11. 11. O Marisa tema- Letícia. Marisa Letícia, morte cerebral, ela teve um AVC há uma semana atrás e Eu gosto quando você Não tem mais- contextualiza. não tem mais Daniel. fluxo Eu acho que cerebral. sanguíneo, né? Não. A na família verdade, já Não tem mais já atividade autorizou- cerebral, mas é isso. Não A sanguíneo. família já autorizou aí a doação dos órgãos, já iniciou o procedimento para a doação dos Aham. órgãos. Estão esperando aí realmente o tempo fazer a parte dele, como bem disse Lula e o médico, inclusive. Aham. Que agora é o tempo esperar, mas ela realmente, o quadro dela é irreversível. Agora uma coisa Uma que eu achei. companheira, né? Vale ressaltar um pouco da sua biografia. Eu Teve acho- ao lado de Lula nos seus melhores e piores momentos. Agora tem Você duas foi muito coisas que fiel a gente também à tem que, causa. que a gente tem que pontuar nessa história toda de Marisa Letícia. Né? Mais uma vez, o histerismo de discussão, dizer que o capeta está esperando ela, e aquelas coisas ridículas. Inclusive né? o neurocirurgião se Ridículo. pronunciando, dizendo que o capeta A pessoa foi que esse, devia Foi lidar esse, com a né? vida, salvar a vida das pessoas e deixando suas ideologias, seus sentimentos acima do. E enfim, essas de uma pessoas vida, é que podem cuidar, que cuidam das outras, né? Nesse nível. E não só isso, rede social, teve gente que foi na frente do hospital, até semana passada a gente falou sobre isso aqui, mas o outro lado da moeda dessa história foi o encontro ontem, pelo menos a imagem que fica nessa história toda, de Imagem Fernando histórica, Henrique né? com Fernando o Henrique, Lula. o próprio Michel Temer. que não são mas inimigos, são você via. adversários Mas políticos. teve um que foi mais que como simbólico. todo mundo deveria Foi ser. mais Assim, simbólico não são com o Fernando inimigos. Henrique, porque Você fizeram via, aquela Porque é uma comparação questão tava- histórica da época também. que Fernando Ah, Henrique perdeu a mulher dele também, né? Não, e aí você ela via, foi e lá, você via isso, que, claro. que Lula estava muito emocionado Sim. naquela hora, entendeu? Porque eram duas pessoas que passaram já comprovadamente como estadista para a história, né? Os dois, tanto o Fernando Henrique como o Lula, gostando ou não, com e suas que ideologias que à parte. disputaram 2 eleições. Lula perdeu 2 para Fernando Henrique, mas mostraram que as diferenças seu ficam limite. lá na política. Tudo tem Não seu é? limite. E, Esse diferentemente exemplo- do que as pessoas Esse estão fazendo, exemplo levando para a dado por vida. eles mesmos, que brigam politicamente Uhum. durante décadas, É. esse exemplo devia ser seguido pela Claro, porque população. as Isso. pessoas têm que entender que eles não são inimigos, eles são adversários, e as pessoas estão tratando a outras por pensarem de forma diferente como inimigos. As pessoas estão sendo agressivas ao ponto de desejar a morte das pessoas. Enfim, você não concorda, tudo bem, mas Inclusive eu acho que a gente deveria fazer uma menção a isso, a menção honrosa daqui do cafezinho a esse Sim, momento claro, né? dos dois, né? Claro, Temer foi depois, foi todo um tipo, teve todas consultas para que ele pudesse visitar o hospital, se ele seria recebido e tudo. golpista. O governador Paulo Câmara estava lá na hora do encontro de assassino, Temer, né? eu queria fazer um adendo também. Tem um outro lado. É o lado de quem agrediu, mas também tem um lado. Não, Exatamente. mas tem um outro lado também do PT, que eu achei. Estilo. Eu não gostei muito da ideia deles quererem botar a culpa do acontecido. Porque é muita pressão, porque vocês estavam caçando, foi a primeira Ontem vez. a vereadora Nossa, Marília a primeira Arraes vítima, falou eu não disso, né? concordo. Marília Arraes falou disso ontem na rádio. Não concordo. E eu digo, não, peraí, pressão todo mundo vive. A gente vive com as pressões no dia a dia, todo mundo tem família, todo mundo tem coisa para. Então isso acontece. Doença todo mundo tem. E vamos politizar. Então, Se a gente não quer que seja politizado, também claro vamos que o politizar. estresse Né? na hora dessa conta muito. Conta. A quantidade de pressão que Sim. Com certeza. Mas conta, todo mundo influencia. tem. A gente não pode dizer que foi isso. Isso, Não. com certeza. Claro que o acúmulo... Vamos para a última parte, que eu acho que pode ser Qual a junto última com. parte?
O troféu cara de pau. Eu não Moreira sabia Franco. nem. A gente já foi um rolo danado Moreira aqui. Franco é nomeado ministro pelo presidente Eu Michel ainda Temer. acho que o cara de pau tá merecia ficando- Temer por repetir o gesto que todo mundo criticou em relação a para os Dilma. dois. Tudo. Porque Não é? Vale mas contextualizar nas que contas- Lula, quando foi, muita gente colocou na Que conta ele de que estaria- que ele Dilma iria- estava querendo salvar Lula, É. por isso que nomeou ele como chefe da Casa Civil, para dar foro privilegiado e fazer com que a investigação não chegasse até ele. A mesma coisa fez agora o saudoso Michel Temer, né? Ao dar Saudoso? status, o status de ministro, porque não é meio vampiro, para dar o status de para dar o foro privilegiado Eu ao não entendi só. Furo privilegiado. foro. Eu talvez também, mas eu prefiro não entrar nessa seara. Então, gente, o troféu Cara de Pau vai conjunto da obra. Moreira Franco, por ter dito que estava oficializando uma coisa que já acontecia, para dar foro privilegiado para ele ser julgado no Supremo, que, como se sabe, demora muito mais para chegar a uma decisão. E também as artimanhas dos políticos para tentar livrar os seus, né, de uma investigação, de um caminho mais curto para uma condenação. Então, troféu de Cara de Pau para os dois. E com isso a gente termina mais uma edição do No Cafezinho. Espero que tenham gostado. E na próxima semana a gente tem mais. Novamente com Daniel e com Marcelo, sem Renata.